No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a tão temida dívida kármica 13. É interessante dizer que das 4 dívidas kármicas que existem, a dívida kármica 13, ela é a mais temida de todas. E a razão é bem simples. Quem está vivo geralmente quer permanecer vivo por muito tempo. E a dívida kármica 13, ela fala justamente da morte. Então é por isso que ela é uma dívida kármica, que quando as pessoas recebem o mapa e possuem ela, as pessoas relatam: nossa, fiquei impactada com o conteúdo, né? Com as informações. É até importante eu já te dizer, tá? O conteúdo da dívida kármica 13, ele possui 5 páginas A4, o conteúdo completo. E agora, nesse vídeo tão curto, eu não tenho como explicar tudo, tá? Então, eu vou falar sobre a dívida kármica 13 de maneira mais generalizada. Tudo bem? Então, vamos lá. É um resuminho que eu vou fazer aqui para poder explicar melhor como essa dívida kármica 13 impacta as pessoas. E é muito simples. Como regra geral, ela vai dizer que em vidas passadas, quem tem a dívida kármica 13 pode ter tanto matado alguém, seja de maneira intencional ou não, como a pessoa também pode ter tirado a própria vida, se suicidado. E é aqui que muitas pessoas se surpreendem, porque muita gente acha que a dívida kármica 13 é só quem foi lá e se suicidou, tirou a vida de maneira instantânea. Bum, fui lá, fiz algo e acabei com a vida. Não é assim, tá? Não é só isso. A dívida kármica 13 também fala da negligência com a própria vida em vidas passadas. E o que isso significa? Uma pessoa que, por exemplo, foi fazer uma selfie num lugar perigosíssimo, super arriscado, sem equipamento de segurança, sabendo que podia se acidentar, e mesmo assim ela foi. Se acidentou. É bem comum a gente ver isso, né? Pessoas que se acidentam em lugares assim para fazer uma selfie perfeita. Ali a pessoa está gerando uma dívida kármica 13. Por quê? Não é suicídio, mas é negligência com a própria vida. Ela não cuidou da própria vida como deveria. Ela foi para um lugar arriscado sem equipamento de segurança. Usou indevidamente drogas, fumou muito, né? Muito uso de cigarro, muito uso de bebida, uso excessivo, abusivo. Trouxe uma cirrose para essa pessoa, ela acabou vindo a óbito. Ou fumou muito, acabou tendo um câncer de pulmão, ou algum outro problema que venha a tirar a própria vida dela. Então a dívida kármica 13 não é só para aquela pessoa que foi lá e bum, tirou a vida de maneira instantânea. Não é isso. A gente está falando das pessoas que também negligenciaram a própria vida. Negligenciaram a saúde, a segurança física, né? A própria integridade física, como no exemplo da pessoa que vai fazer selfie em lugares arriscados. Então a dívida kármica 13, ela está falando de todas as formas em que a gente se coloca diante da morte, que pode ser através de tirar a vida de alguém ou tirar a nossa própria vida, de maneira instantânea ou não. Exemplo, o uso abusivo de remédios, né? Mistura um remédio com outro, automedicação, sem saber se pode fazer essa mistura de um remédio que já toma com outro, enfim. Então, tudo isso aqui pode levar uma pessoa a óbito e trazer para ela a dívida kármica 13. Então, é por isso que muitas pessoas, quando recebem o mapa, elas olham para ele e falam assim: nossa, sabe, eu não sabia que tinham tantos detalhes que eu posso nessa vida estar fazendo e tá de novo. Quem já tem, né, a dívida kármica 13, ela então de novo se conectando a essa dívida kármica. Mas não é só quem tem a dívida kármica 13 que pode se conectar com ela nessa vida, a gente também. Se eu, por exemplo, negligenciar a minha saúde, beber em excesso, né, fumar em excesso ou fazer qualquer outra coisa que eu negligencie a minha integridade física, eu vou estar nessa vida gerando a dívida kármica 13 para mim.
tá? Então não é só quem trouxe essa dívida kármica 13 que deve se atentar, é quem também não trouxe pode nessa vida gerar essa dívida kármica. Mas não é só isso. A dívida kármica 13, ela também faz com que a pessoa ela tenha muito medo da morte. Ela também pode ser uma pessoa que, vamos dizer assim, não tenha tanta coragem de se arriscar, justamente pelo medo de morrer. Principalmente se em vidas passadas essa pessoa já tirou a própria vida. Então, nessa vida, ela vai ficar com medo de fazer algo errado e perder a própria vida. Então, pode sim ser um dos efeitos. A pessoa pode vir negligente, né? Repetindo ali essa energia do 13 na dívida kármica. Então, se é alguém que nessa vida vai agir de maneira meio que inescrupulosa consigo mesma, então não vai dar muita atenção para onde vai, com quem vai, o que vai fazer, se aquilo é bom ou não para ela, né? Anda em locais perigosos, né? Uma pessoa que está sempre se colocando em situações de risco. Isso também é possível, mas é possível também que a dívida kármica 13 nessa vida traga para essa pessoa que a carrega muito pessimismo, muita preguiça, né? Sentimento, por exemplo, de descontentamento. Sabe, a pessoa que fica sentindo que nada tá fluindo para ela, que as coisas não estão bem, ela tá o tempo todo ali com aquele sentimento negativo, como se algo tivesse muito pesado em cima dela. Se ela não tem essa consciência que esse descontentamento pode ser por causa da dívida kármica 13, ela pode então continuar nesse padrão e não melhorar a própria vida porque ela se deixa levar por essa negatividade. Mas não é só isso também. É importante dizer que a pessoa que tem dívida kármica 13, mais do que as outras, ela deve buscar ter a saúde mental em dia. Aí você vai me dizer, mas Bia, por quê? Simples. A pessoa que tem dívida kármica 13, se na vida atual ela tiver grandes problemas emocionais e isso afetar a saúde mental dela, nesse momento de fragilidade, né, diante de tanta dificuldade, essa pessoa pode, eu não estou dizendo que vai, tá? Deixando claro, essa pessoa pode fazer algo contra a própria vida. Então, deixando bem claro, eu não estou dizendo que vai, eu estou dizendo que pode. Por quê? Porque como a pessoa já carrega essa energia da dívida kármica 13, pode ser que na vida atual, passando por situações muito dolorosas, essa pessoa, se não tiver uma saúde mental em dia, ela tiver fragilizada, para ser mais exata, ela pode vir a fazer algo contra a própria vida. Então, pessoas, por exemplo, que estão passando por uma depressão muito profunda e têm dívida kármica 13, elas precisam de ajuda. Elas precisam de acompanhamento especializado para que elas consigam superar esse momento difícil e se restaurarem, né? Porque o emocional conta muito para quem tem a dívida kármica 13. E para finalizar esse vídeo, eu quero te dizer que é muito importante saber quais são os karmas que você possui, sejam lições ou dívidas, porque é com essas informações que você vai conseguir tirar muito, vamos dizer assim, proveito do teu dia a dia, entendendo que determinados padrões podem se repetir e que você deve evitá-los. Ah, Bia, mas eu não tenho nenhuma dívida kármica, eu não tenho a dívida kármica 13. Maravilha, tudo bem, mas você pode gerar isso na vida atual. Então é importante também saber como que gera cada um dos karmas. No mapa que eu faço, eu envio essa informação, né? Então, se você tem mapa feito comigo, você vai ter essa informação dentro do teu mapa. Justamente para te orientar, para que você, então, não faça na vida atual nada que venha a te trazer uma dívida kármica 13 ou qualquer uma outra das dívidas kármicas, que são 4 ao todo, né? São 4 dívidas kármicas e 9 lições kármicas. Bom, eu espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você. Se você gostou,
deixa teu like e compartilha. Eu sempre peço isso, né? Compartilha esse vídeo. Por quê? Ele é entregue a mais pessoas quando você faz esse compartilhamento e quando você dá o teu like, principalmente o like. Então eu peço que você deixe esse like para mim, tá bom? Até o próximo vídeo, onde eu vou falar sobre a dívida kármica 14. Um beijo para você e até lá. Tchau, tchau.